Glória a Deus, graça e paz a todos que estão me assistindo, vão me assistir. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e a sua família e que essa palavra entre no seu coração. Irmãos, antes de eu começar, eu preciso contar uma coisa que aconteceu comigo hoje. Que eu acho que Deus fala com a gente. Obrigado, Deus abençoe, viu? Eu acho que Deus fala, eu tenho certeza, Deus fala com a gente até nas coisas mais simples possíveis. E hoje eu passei um dia orando, buscando ao Senhor, passei até os meninos que trabalham comigo, olharam para mim e falaram assim, nossa, mas como você está quietinho? E quem me conhece sabe que para mim ficar quietinho é uma dificuldade extrema, difícil, porque eu falo um pouquinho. E eu falei, não, é que hoje eu vou pregar, hoje é meu dia de levar a palavra do Senhor para a minha igreja, e eu estou me consagrando, eu estou pedindo para que Deus fale comigo, para que Deus me use, para que seja uma coisa dele e não minha. E passou o dia, um dia normal, um dia como qualquer outro, um dia que passou rápido até. E pouco tempo antes de eu começar a arrumar minhas coisas para ir embora, chegou um menininho, devia ter uns 10 anos de idade, um pitoquinho assim, ó, desse tamanho. Chegou, olhou para mim e falou, tio, eu queria comprar uma latinha de tinta. Eu falei, tá bom, custa tanto. Ele, me dá 2 minutos, eu vou pegar um dinheiro. Eu falei, tá bom. Já conheço ele, já comprou com a gente um monte de vez. Pegou a motinha elétrica dele, saiu, foi. Deu 2 minutos, ele voltou. Custava R$28 a tinta, ele trouxe 30. Aí ele falou assim pra mim, tio, eu queria um pincelzinho também, mais baratinho, pequenininho que tivesse. Eu, tá bom. Peguei um pincelzinho pra ele, ele falou, quanto é? Eu falei, R$4. Ele falou, meu dinheiro não vai dar. Eu falei, faz o seguinte, eu te dou o pincel de brinde. E pode parecer ser uma coisa idiota. Pode parecer ser uma coisa boba. É um brinde. Eu dou 30 brindes por dia. Aquele menino pegou aquele pincel, uma coisa de R$4. Ele olhou, fez uma cara para mim e falou assim, nossa, obrigado. Nossa. Ele até parou de prestar atenção em mim. Eu falei 2, 3 vezes com ele, ele nem me ouviu. Ele pegou aquele pincel, ele pegou a tinta dele, pagou no caixa como um adulto faria, pegou as coisas dele e foi embora. Eu não sei se foi o pai dele que mandou ele comprar, eu não sei se ele mesmo quis comprar. Falar a verdade, não importa muito porque é o que a gente vai falar agora. Mas você percebe como aquele menino ficou feliz e contente por ter ganhado uma coisa que ele não esperava? Você percebe como a inocência dele para uma coisa, para um brinde, uma coisa boba, para ele foi tão importante. E quantas vezes a gente não está aqui na casa de Deus e recebe coisas grandiosas da palavra, grandiosas nas orações, grandiosas nos louvores, e para a gente continua sendo a mesma coisa. Para a gente continua não tendo valor nenhum. Aquele menino me fez pensar. Aquele menino, falar a verdade, moeu o meu coração. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para a Carol foi desse menino. A gente estava vindo no carro pegar a avó Tereza e a tia Olga, e eu olhei para ela e falei, cara, eu ainda não esqueci aquele menino. E aí você fala assim, Moisés, mas o que tem a ver com a palavra que você vai falar? Tudo. Abre lá em Jeremias 17. A gente vai começar a explicar o que a gente veio ouvir do Senhor Jesus essa noite. Jeremias capítulo 17. São 2 versículos pequenos. Versículos que, falar a verdade, a gente já deve ter ouvido um monte de vezes. Aleluia. Você que precisa de ajuda, erga a sua mão. Os obreiros estão aí para ajudar você. Os obreiros estão aí para te auxiliar. Você que já achou, não leia ainda, porque eu não falei o versículo, não estrague a surpresa da palavra. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Aleluia. Jeremias 17, o versículo, a gente vai ler 2, é o 9 e o 10. Vamos lá. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é incorrigível. Quem o conhecerá? Ou o Senhor esquadrinha o coração
e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Segundo o fruto das suas ações. O coração das pessoas que não tinham o Espírito Santo antes do derramamento do Espírito Santo era enganoso. Era um coração que era levado pelas vontades. Então, ele tinha vontade de orar a Deus, ele orava. Ele tinha vontade de não orar, ele não orava. Ele achava, às vezes, que o caminho que ele tomava era um caminho bom, era um caminho legal, era um caminho maravilhoso, mas muitas vezes não era. E como exemplo disso, eu quero contar uma história sobre o primeiro rei de Israel. Saul foi levantado como rei. Saul foi escolhido por Deus, ungido por Samuel. Ele tinha tudo para ser um dos melhores reis que Israel tinha. A Bíblia diz que ele era alto, ele era forte, ele era um homem diferente. Ele se destacava na multidão. Você entende o que é se destacar? Todo mundo igual, ele era diferente. Ele era uma pessoa, ele era alto, ele era forte, ele era tudo que um rei precisava ser, carismático. Ele só tinha um defeito. Ele, depois de um tempo que caminhou com o Senhor, ele parou de ouvir a voz de Deus. Aquilo que Deus falava para ele começou a não ter tanta importância assim. Um dia Deus olha para ele e fala assim: Saul, eu quero que você vá para uma determinada cidade, pois o pecado daquela cidade é muito grande. Eles pecaram demais. E entende, irmão, Deus não tinha nada contra aquelas pessoas, mas aquele pecado é como se fosse um vírus que se espalhava, então tinha que ser erradicado. Aquilo tinha que acabar, aquele pecado tinha que acabar, tudo aquilo tinha que parar, não podia sobrar nada. Deus olhou e falou assim: não pode sobrar nada, nenhum bezerrinho, nenhuma flor, nenhuma pedra sobre pedra, nada sobra dessa cidade, nada. É uma ordem expressa. Deus olhou e falou assim: faz. Saul, como um rei, ele tinha que ser obediente a Deus. Ele pegou o exército, prevaleceu contra aquela cidade. Porém, ele olhou o gado, era um gado bonito. Falou: quer saber? Um pouco eu mato, um pouco eu guardo. Um pouco das ovelhas eu guardo. O rei daquela cidade era um rei sábio. Ele falou: poxa, ao invés de eu matar ele, por que não eu deixo ele cativo para ser um conselheiro? Quem sabe, futuramente, eu não precise de um conselho dele. Às vezes eu não sei, mas eu posso pegar esse gado aqui e eu separo entre os meus subordinados para que a gente ofereça a Deus. Para que a gente dê de oferta ao Senhor. Fala: Senhor, pela nossa vitória. Era um intento justo. Mas não foi o que Deus pediu. O que me leva a crer que quando Deus dá um comando, quando Deus fala alguma coisa para nós não temos que olhar para o nosso coração e falar assim: mas eu vou fazer do meu jeito. Sabe? Eu vou fazer do jeito que eu quiser, do jeito que eu achar que eu devo fazer. Deus vai me entender. Deus vai compreender os meus passos, vai saber que eu sou uma pessoa falha, vai saber que eu sou uma pessoa que estou tentando ali, mas não estou tentando. Quando a Bíblia fala para nós que o coração do homem é enganoso nos seus caminhos, eu não consigo deixar de pensar nisso, deixar de pensar na atitude de Saul. Saul não devia ter feito aquilo. Mas o mais interessante, e eu quero que você deixe marcado Jeremias 17 e vá comigo para 1 Samuel 15, é a resposta de Samuel para ele. A gente vai andar só um pouquinho, esse vai ser o último que a gente vai andar. 1 Samuel capítulo 15. Eu quero que você leia comigo, eu quero que você acompanhe comigo a resposta de Samuel para o rei Saul. 1 Samuel capítulo 15,
o versículo que a gente vai ler, o 17. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Versículo 17. 15 e 17. 1 Samuel 15 e 17. Essa entra naquela configuração do o pastor sempre disse, mas nós nunca sabemos onde está. Está aqui. 1 Samuel 15 e 17. Amém? Amém. Todos acharam? Aleluia. Vamos lá. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Envio-te o Senhor e este caminho, e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que não destes ouvido à voz do Senhor? Porque antes de lançaste ao despojo e fizeste o qual era mal aos olhos do Senhor. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequistas destruição total. 21. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do desfinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. 22. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e entender melhor é do que a gordura de carneiros. Por que muitas vezes eu tenho que deixar a minha vida chegar a um ponto aonde eu olho para a ordem do Senhor, modifico ela e olho para mim mesmo e falo: tá tudo certo. Eu fiz o que era certo. Eu fiz o que era justo. Eu fiz o que era normal. Eu fiz o que era para ser feito. Afinal de contas, eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei a minha vida para a igreja, para fazer as coisas, ou então eu separei um pedaço de mim para o Senhor, mas muitas vezes a gente olha para o mundo, a gente olha para aquilo que tem no mundo e fala assim: poxa, mas esse despojo é tão bom, poxa, mas essa gordura de carneiro é tão boa, mas esse pecadinho, esse negocinho que eu não faço mais questão de tirar de dentro de mim é tão bom. E a hora que eu começo a passar mal, a hora que eu começo a ter algum tipo de problema, eu olho para o Senhor e falo: Senhor, mas eu estava só esperando um momento, Pai, para olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, me ajuda. E aí eu vou lá, perco 1, 2, 3, 5 dias orando lá de joelho, o joelho até rala. Eu perco noite de sono porque eu estou preocupado, eu perco noite de sono porque o meu espírito está longe de Deus, e aí a minha vida fica ruim, a minha vida fica má, a minha vida fica longe, fica distante, fica uma solidão tão grande, e eu perco tempo, até que o Senhor Jesus, por plena misericórdia, eu agradeço o Senhor por isso, mas por plena misericórdia Ele chega perto da gente de novo. Deus tem tanto prazer nisso, Deus tem tanto prazer em olhar para você sofrendo e falar assim: ó, Ele fez errado, tem que sofrer. Ele tem tanto prazer nisso. Quanta gente não escuta por aí: Deus, Ele prova com doença, Deus prova com privações, Deus, Ele tem prazer em olhar o filho dele faltando comida na geladeira. Deus não é assim. O coração do homem é enganoso e Deus só esquadrinha o coração para saber o que é o seu caminho, para Ele te dar a recompensa da sua escolha. A escolha sempre é nossa. O que é melhor? Eu orar todo dia um pouquinho? Eu orar todo dia? Eu tenho 25 minutos de andar de moto para ir trabalhar e 25 minutos para voltar.
pode correr, pode ir devagar, é ao mesmo tempo. O que eu vou fazer sozinho numa moto? Eu vou falar com quem? Não dá. Eu falo com o meu Senhor. Aqui quem já me viu andar de moto, você já me viu várias vezes, né? Eu pareço um maluco. E eu vou falando com Deus, eu gesticulo, eu olho para o céu, falo, mas Senhor, o que eu vou fazer? E a pessoa olha e fala assim, meu, esse menino é maluco. Mas eu vou fazer o quê? Existe uma necessidade dentro de mim. Eu sou obediente. Se você tem um amigo, me responda com sinceridade. Você não tem prazer em agradar ele? Não é legal, não é gostoso? Eu fiz aniversário segunda-feira passada. Aí eu estou perdido. Dia 6 eu fiz aniversário. Eu vim para o estudo, eu ganhei uma caneca. Cara, amei a caneca. É maravilhosa a caneca. Mas mais do que a caneca, é a lembrança. Mais do que a caneca, mais do que o presente, mais do que o pincel dado de brinde, é aquilo que a gente recebe em troca. É o amor por obedecer. É o amor por fazer aquilo que ele quer. Saul, ele ainda, além de tudo, além de ter feito tudo errado, além de ter feito tudo contrário que o Senhor Jesus, que o nosso Senhor Deus tinha falado, ele ainda olha e fala assim, mas é os soldados. Eles que pegaram. Mas não foi culpa minha, Cainã. Foi culpa dele. Foi culpa dela. Ela me fez pecar. Ela causou dentro de mim uma chateação. E eu estou te usando, você não me causou nada, viu? É nós. Mas é o outro, é culpa dele. É culpa do mundo, é culpa da circunstância, é culpa da correria, é culpa do trabalho, é culpa da falta de tempo. Aí, irmão, deixa eu te falar, é culpa da sua escolha. O coração do homem, ele é enganoso. Mas deixa eu falar para você. Ideia. Abre para mim Provérbios 20. Você não precisa abrir, se mantém aí em 1 Samuel. Provérbios 20, o versículo é o 27. Eu preciso ler isso para você. Eu li 2 livros que só falam disso. Você vai lembrar a hora que eu começar a falar o versículo que você também leu. A partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, a partir do momento que eu decido começar a caminhar e obedecer aquilo que Ele fala, obedecer a palavra de Deus, obedecer os caminhos do Senhor, eu sou batizado. Eu recebo um tantinho do Espírito Santo. Um pedacinho, uma partinha ali. Ainda cabe bastante coisa, mas eu recebo um pouco, que é para salvação, que é o Espírito Santo me guiando em toda a verdade. E quando eu busco, eu sou cheio do Espírito Santo. Aí Provérbios 20, versículo 27 diz assim, a alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre ou do ser. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, a partir do momento que o meu coração, ele para de ser um coração enganoso e se torna um coração transformado, um coração restaurado, um coração que é modificado pelo Espírito Santo de Deus. As coisas, as minhas escolhas, a minha vida se torna mais fácil porque dentro de mim existe uma luz. Dentro de mim existe uma luz e para que serve a luz? Para iluminar. Oh, meu Deus do céu, que pergunta boba, né? Mas deixa eu falar para você. Você já andou num caminho muito escuro? Já foi, ó, eu quando era criança, eu vou contar, vocês vão dar risada. Eu quando era criança, eu tinha um tio que chamava tio Hélio. Ele é demais. Pensa num cara que me causa saudade. Nós ia caçar rã de madrugada, Renato. Num breu que você não via a ponta do nariz. Você só escutava aquele e longe, bem longe. Você não via nada. Você trupicava, batia um, trombava no outro. Por quê? Porque não tinha luz. Então, que caminho a gente toma? Não sei, vamos aí, vamos por qualquer lugar. Ah, o que eu faço? Não sei, então vamos segurar o rei aqui, vamos segurar os despojos, vamos fazer isso, vamos olhar para a ordem de Deus que eu não consegui entender, que eu não consegui decifrar, porque o meu coração está tão cheio de espinhos e abrolhos, está tão cheio do mundo, que aquela semente que foi jogada no meu coração, ela acaba sufocando e eu não consigo mais ter norte, eu não consigo mais saber para onde eu vou, então eu fico sem direção, eu não sei para onde eu vou. O GPS, quando você está perdido, o que ele faz?
Ele te dá uma direção, mas ele fala assim, ó, você pode ir por aqui, tá? Se você quiser. Se você não quiser, continua reto. Não. O GPS fala assim, 300 metros é à direita. Você ri, mas é verdade, ele não fala assim, 300 metros você vai à direita. Você erra, ele vai reconectando. Você fala, puxa, errei. Aí vai, mas lá na frente você dá uma volta para voltar e ir e voltar para aquele caminho. Com o Senhor é a mesma coisa. O Senhor ele deixou a palavra dele aqui, ele olhou e falou assim, ó, eu vou deixar o meu Espírito para guiar vocês em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus não guia a gente na mentira, ou em lugares errados, ou em ações erradas, muito pelo contrário, ele guia a gente na verdade. E se ele me guiar na verdade, qual é a chance de eu errar? Nenhuma. Não, tem. Sabe qual é? Se eu tampar o meu ouvido. Se eu falar assim, e se eu, ao invés de largar toda essa boiada aqui para morrer, eu não separar um pouquinho para mim? Eu não colocar um pouquinho aqui para mim? Não ter a ganância de olhar e falar assim, poxa, eu vou trabalhar mais 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia, porque no fim do mês eu vou ganhar mais um pouquinho. E aí a Bíblia diz que você coloca num saco furado. O diabo furou o bolso. Uma vez eu furei um bolso de uma bermuda, bem o bolso de trás, eu pus a chave da moto, assim, eu saí andando, a chave plaf para fora, assim, ó. Graças a Deus eu ouvi. Mas quantas pessoas não põem o suado dinheirinho num saco furado e vai embora, aí trabalha, faz e... O que é melhor? Você ouvir a palavra de Deus ou sacrificar? O que é melhor? Você ouvir a direção do Senhor ou sacrificar? O que é melhor, Déia? Quantas pessoas você atende que são tristes, são depressivas, têm síndrome do pânico? Quantas? Quantas pessoas eu não atendo de uma loja de tinta que não tem nada a ver com isso, que olham para mim e falam assim, cara, eu estou tomando remédio para mim ficar calmo, porque eu tenho crises, eu tenho isso. É melhor o quê, irmão? Obedecer ou sacrificar? É melhor você liberar o perdão, é melhor você fazer aquilo que o Senhor manda, ou é melhor você sacrificar, ou é mais legal sacrificar lá na frente, porque hoje é legal, hoje é bacana, hoje eu fico bem, eu estou ali pomposo porque eu não perdoei, eu não vou lá falar com o Renato, eu não vou lá falar com o Mateus, eu não vou fazer isso, eu fui ensinado a ser um cara duro, um cara posicionado, então eu não vou fazer, ele vai vir até mim. O que é melhor? Obedecer ou sacrificar? O que é melhor? Você ficar com o seu coração sujo, emporcalhado, cheio de sujeira, coisas que não são de Deus, e depois você chega na sua casa, você vai orar a Deus e fala, Senhor, eu queria tanto sentir a sua presença, e aquele vazio, aquela solidão, aquele silêncio. Eu vou ficar aqui, desculpa, eu esqueço do enquadramento. O que é melhor? É melhor passar 5 minutinhos de vergonha, não é? É melhor você olhar e falar assim, cara, desculpa, eu errei. Cara, desculpa, eu tomei uma atitude errada, me perdoa. E limpar o coração. Porque quando você guarda alguma coisa dentro de si, é só você que sente. Não é o outro. Não é a outra pessoa. Muitas vezes a outra pessoa nem lembra. Muitas vezes a pessoa que te fez passar uma raiva ali, ela nunca mais vai lembrar de você. E você vai ficar amargurado, vai ficar com aquilo marretando no seu coração assim, ó. Dia após dia. Dia após dia. Ele me fez um mal. Hoje compraram o pão, eu vou contar essa só para vocês dar risada. Compraram o pão com mortadela. 12 pão, a gente é em 10. Eu fui comer pão, não tinha nenhum. Falei, caraca, gente, mas é 12 pão, tem 10, vocês não sabem fazer conta, não? Não sabe, pelo jeito não sabe mesmo. Sobrou um copo de refrigerante. E amém. Aí o menino que comprou falou, cara, desculpa. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, relaxa. Não, que eu tô chateado. Eu falei, relaxa. Eu que fiquei sem pão, não tô ligando. Fique em paz. Não, eu falei, cara, para, nós já vai embora. Fica tranquilo. Não esquenta a cabeça. Eu tava com fome? Tava. O estômago tava enroscando na costela? Tava. Poxa, um pãozinho ia ser maravilhoso, mas eu vou ficar bravo pra quê?
Ia matar minha fome? Não. Ia resolver, ia cair um pão do céu com mortadela para mim? Não, não ia. E é só para você dar risada. Mas você entende como não vale a pena? Muitas vezes na hora pode ser bom. Muitas vezes na hora pode ser gostoso. Muitas vezes na hora você pode visualizar uma melhoria para você. E o Espírito Santo dentro do seu coração gritando: ei, não, não vai por aí. E você não dá ouvido porque aquilo parece ser bom. Aquilo parece ser maravilhoso, aquilo parece ser lindo. É lindo quando você vê. Mas o tabernáculo, quando ele era visto no deserto, por fora era pele de camelo. Eu, quando fui no zoológico, irmão, o camelo até cuspia. Fedia, mas de longe você sentia. Eu creio que no tabernáculo não tinha o cheiro do camelo, né? Porque ficava exposto ao sol, tudo bem. Vamos tirar a parte do cheiro ruim. Mas você olhando, não é bonito. Muitas vezes até você fala: caramba, será que isso é para mim? Eu me batizei com 11 anos de idade. Eu tenho 32, agora eu posso falar que tenho 32. Faz 21 anos que eu me batizei. Que eu faço a obra de Deus, que eu me lembro, tá? Posso ser que eu esteja pulando uns 2 aninhos aí. Mas que eu me lembro, eu faço a obra desde os 15. São 17 anos fazendo a obra do Senhor. 17 anos que eu nunca saí de cima do altar. 17 anos que eu nunca me desviei. 17 anos que os dias que eu fiquei fora da igreja, ou porque eu estava de férias, ou porque eu estava em outra igreja. E quantas vezes eu olhava para o Senhor e falava: Senhor, será que é para mim? Porque é difícil, irmão. É difícil às vezes a gente deixar aquelas fortalezas que a gente tem dentro da nossa cabeça de lado. Às vezes é difícil deixar aquele jeito que sempre foi o meu jeito de lado. Às vezes é difícil deixar de parar de fazer uma coisa que eu faço faz anos. É difícil acabar com hábitos. É difícil. Mas eu e você, a gente não é que nem Saul. Saul, se você ler o versículo 23, Samuel olha para ele e fala assim: ó, porque você desobedeceste a Deus, Deus está te rejeitando como rei. Você imagina, Léo, o reinado dele acabou por causa de uma escolha. O reinado dele acabou por causa de uma escolha. Porque ele olhou para aquilo que Deus tinha falado e olhou e falou assim: eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. Tudo bem, Deus esquadrinhou o coração dele. A gente leu em Jeremias. Deus esquadrinhou o coração dele. Qual que é, o que ele está fazendo, qual é o caminho dele? Ah, é esse o caminho dele. Uma pena, Saul. Você tinha tudo para ser o melhor rei de Israel. Você tinha tudo para ser um dos melhores contado na história. O primeiro rei. Um exemplo de rei. Um exemplo de homem de Deus. Você imagina que história linda. E hoje a gente olha para ele e fala o quê? Saul recebeu uma ordem do Senhor. Saul não cumpriu a ordem do Senhor. Saul foi rejeitado como rei. Eu não quero que minha vida chegue nesse ponto. Eu não quero que as minhas escolhas me levem para tão distante de Deus que eu não consiga voltar. Porque quando você erra uma rua no GPS, você dá uma voltinha, você volta. Mas e quando você erra uma avenida que você tem que andar vários quilômetros? Uma vez, eu vou contar essa, ele vai dar até risada. Mas uma vez a gente estava voltando de São Paulo e conversa. A gente passou aquela entradinha de Bragança. A gente foi parar tão longe. E aí a gente parou num outro pedágio. Tem mais um pedágio lá na frente. A gente parou naquele pedágio e falou: moça, como é que a gente faz para voltar? A gente errou o caminho. E a gente teve que dar mais uma volta lá na frente, pegar um retorno. Pagamos o pedágio de novo. É bom a gente falar isso aí.
E depois para voltar lá, fazer outra rotatória para a gente cair lá na entradinha de novo. Ah, mas você chegou, né? Cheguei, legal. Mas e se não tiver mais tempo? E se a proximidade da volta de Jesus estiver tão próxima, e aí ficou redundante, vocês vão me perdoar, mas e se estiver tão próxima a volta de Jesus que o caminho para voltar é mais longo do que o tempo dele chegar? E se não der tempo? E se por um descuido eu errar uma rua, eu errar a entradinha igual a gente errou ali, e não der mais tempo? E aí a hora que chegar lá no grande juízo, Deus olhar para mim e falar assim, ó, você foi rejeitado, eu não te conheço. Você não me deu ouvido. Eu falei com você, quantas vezes eu falei com você? E eu acho que nessa hora Deus vai ter um pesar muito grande no coração e a gente humanizando Deus de novo. Mas eu acho que ele vai ficar muito chateado porque muitos e muitos, eu bati no microfone, desculpa. Muitos e muitos e muitos e muitos que muitas vezes estão dentro de uma igreja, mas não escutam a voz de Deus. Muitas vezes estão dentro de uma igreja e preferem sacrificar e sacrificar e sacrificar e sacrificar e não obedece. E a palavra de Deus fica longe, a palavra de Deus fica para a segunda mão. E aí eu preciso ler um versículo com vocês podem continuar em 1 Samuel. Deia, por gentileza, abre para mim João 14. Você pode continuar em 1 Samuel, tá? João 14, 23. Eu falei o versículo? Desculpe. Ó, acompanha comigo, ó. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. 24, Deia, por gentileza. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Na Thompson ela está um tantinho diferente. Deixa eu pegar aqui que eu acho que vai dar um entendimento melhor. Não abri certo. É 14. 14, 23. Ó, eu vou ler na Thompson, acompanha comigo a leitura. Ó. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos para ele e nele faremos morada. Quando você olha para o Senhor Jesus e você ama ele, você não tem problema em guardar aquilo que ele falou. Se Saul, ele tivesse lembrado da onde Deus tirou ele, e se você ler lá naquele comecinho que a gente leu, Samuel olha para ele e fala assim, ó, você se via pequeno e Deus te colocou como rei. Você lembra da onde Deus te tirou? Deus tirou Saul do anonimato. Ninguém sabia quem era o Saul. Saul virou rei de Israel. Ninguém sabia quem era o Moisés. Moisés se tornou um filho de Deus. Ninguém sabia. As pessoas passavam reto pela gente. Às vezes, muitas vezes nem cumprimentavam. E quantos testemunhos a gente escuta hoje de pessoas de Deus que olham e falam assim, ó, eu nem conheço a pessoa, ela veio falar comigo. Eu nem conheço ele, mas eu me senti tão bem que eu tive que dividir com ele o meu problema. Saiu de um anonimato. Virou filho. Uma posição de honra, uma posição de destaque, uma posição em que Deus olha para você e fala, a partir de hoje você é uma luz. Você vai resplandecer o que eu sou. Glória a Deus. E aí, eu não posso deixar isso barato. Eu não posso deixar isso em brancas nuvens. Eu não posso deixar isso ser uma coisa banal na minha vida. Eu não posso deixar isso ser uma coisa sem importância. Posso? Não posso. Não posso.
Eu não posso. Eu não posso fazer igual o Saul e por causa de um querer ou de um luxo meu ou do meu coração ser meio duro, eu olhar para Deus e falar assim, tá bom, o Senhor deu a sua ordem, mas eu vou fazer assim. Porque o meu jeito dá certo. Existe um ditado entre os vendedores que fala assim, ó, se a mentira do vendedor fosse pecado, a gente estava tudo perdido. É aquelas mentirinhas assim, ó, que nem eu tenho um amigo meu que faz direto. Ele tá dentro da loja, ele fala assim, ó, quando eu chegar na loja aí eu vejo pra você. Ou, poxa, cara, você esqueceu da pessoa. Fala, caramba, rapaz, olha, nem chegou o produto que você queria ainda, mas eu mando pra você assim que chegar. Toda vez que eu escuto essa frase eu falo assim, mas deixa eu falar pra vocês uma verdade. Mentira é mentira. Indiferente de onde você esteja. Indiferente se for uma mentira de vendedor, que para vocês não é problema nenhum. Porque a palavra de Deus me ensina que aquele que mente tem por pai o diabo. Como a Bíblia me ensina que se eu não perdoar o meu irmão, quando eu for orar pedindo perdão ao Senhor, eu não obtenho perdão. Como a Bíblia me ensina que o único caminho verdadeiro que eu tenho que trilhar é o caminho de Jesus, é o caminho que Ele põe para mim, não outro. Como a Bíblia me ensina que só existe remissão de pecados pelo nome de Jesus, não por outro. E aí eu olho porque eu quero, porque pelo meu bel prazer e falo assim, ó, não, mas a palavra de Deus diz isso, mas não é bem assim. Porque afinal de contas, eu sou rei. Então a minha escolha, ela vale mais do que qualquer palavra. Que as minhas decisões, né? Afinal de contas, a minha vida, eu sou o rei. A minha vida, a vida da minha família, eu sou o rei. Então as minhas decisões valem mais do que qualquer coisa. Ei, irmão, deixa eu te falar. Não é assim. Saul, ele perdeu o reinado dele. Deus parou de confiar em Saul a partir daquele momento. Aqui quem tem pai, quem tem mãe já deve ter pisado na bola, né? Eu era ótimo na escola. Reprovei um ano. De tão bom que eu era. Maravilha! O ano seguinte foi horrível. Foi péssimo. Porque uma das pessoas que eu mais tinha confiança na minha vida não confiava mais tanto em mim. Você imagina que isso é só uma relação entre pai e filho. Como bem você disse no começo do culto. A relação que aos olhos de Deus é pequena. Agora você imagina você ouvir uma frase que nem Saul ouviu de Samuel, falando assim, ó, Deus não confia mais em você. Deus te renega como rei. Você imagina as suas escolhas e eu quero que você pense nisso. Eu quero que você agora olhe para dentro de você e se analise. Eu quero que você que vai me assistir faça a mesma coisa. Olhe para dentro de você e olhe a sua vida. Esqueça o Moisés, esqueça o que está acontecendo, esqueça tudo que está em volta de você, o que você passou. Analise a sua vida, analise as suas escolhas, analise o que você anda fazendo, analise todos os passos que você está dando, porque a pior coisa que tem é um crente que só quer viver um dia após o outro, e toda vez que a palavra de Deus entra e fala assim, ó, isso não dá para ser feito, o seu coração endurece. O seu coração fica duro e aquela palavra não entra. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear e jogou uma semente onde tinha pouquinha terra. O que aconteceu com aquela semente? Ela até floresceu, mas depois veio o sol, queimou, acabou em nada. Acabou em nada. Por escolha. Porque o meu coração é duro demais para perdoar, o meu coração é duro demais para aceitar o que a palavra de Deus diz, o meu coração é duro demais, eu sou uma pessoa extremamente inteligente, então eu não preciso que ninguém fale o que eu tenho que fazer. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisinha. Ninguém precisa falar o que você tem que fazer. Não precisa. Você tem o direito de não me ouvir. Total direito. Não gosto do Moisés, ele é barbudo. O bigode dele é loiro. Não gosto dele. Bacana, não tem problema. Você não precisa gostar de mim. Mas eu não estou aqui falando de mim. Eu estou aqui falando de Jesus. Eu estou aqui falando da palavra do Senhor. Você não precisa gostar de mim, você tem que gostar dele. Você tem que gostar da palavra que ele fala. Você tem que gostar do caminho que ele te dá. Eu só sou um instrumento. Eu sou que nem um rádio. Eu só estou transmitindo aquilo que ele fala, mais nada.
É simples quanto isso. A palavra de Deus ela é soberana. A palavra de Deus ela pregada e pregada direitinho, ela é eficaz. A palavra de Deus, e isso a gente aprendeu, ela cria uma atmosfera para que as coisas aconteçam. Ser curado é uma questão de escolha. Ser liberto é uma questão de escolha. E qual é a escolha? De obedecer. De obedecer. Senhor, eu quero ver. Então veja. Ele podia olhar e falar, mas eu não estou vendo nada. Era escolha dele. Não obedecer. Ele olhou, eu estou vendo tudo. Foi a escolha. Moisés, mas como isso? É uma questão de escolha. É uma questão de escolha você crer. É uma questão de escolha você olhar para a palavra de Deus e falar assim, não. Isso aqui para mim é mais importante do que tudo. Você no seu trabalho respeita regras, não respeita? Eu entro 7h30 e saio às 5. Teoricamente, mas vamos pôr assim, eu entro 7h30 e saio às 5, eu tenho 1h30 de almoço. Eu não posso fazer 2 horas de almoço, Léo. Eu não posso olhar e falar, estou cansado, vou embora 3 horas. Não dá. Eu sigo regras, normas. Eu tenho a minha diretriz que eu tenho que seguir. E pra gente é tão fácil. Não é? É difícil você seguir as regras onde você trabalha? É difícil. Não é, porque é normal. Pra gente, a gente aceitou aquilo como normal na nossa vida. E por que quando a palavra de Deus, ela fala um norte pra gente, ela fala alguma coisa pra gente fazer, pra gente é tão difícil, pra gente é tão custoso, pra gente é tão... Nossa, eu tô carregando um caminhão, que dificuldade. Por quê? Por que eu escolho olhar para aquilo que pode mudar a minha vida, mudar a minha história, e olhar e falar assim, isso é tão difícil que eu não vou fazer? Preguiçoso. Preguiça. É preguiça. Isso daí é você olhar e falar assim, a minha vida é mais importante, Senhor. Eu vou guardar o despojo para mim. Eu vou guardar aquilo que eu conquistei para mim, eu vou guardar o gado, eu vou guardar as ovelhas, eu vou guardar o dinheiro, eu vou guardar o conselheiro, eu vou guardar isso aí, porque afinal de contas, a sua palavra para mim não é tão importante. Naquele mesmo momento, Saul foi rejeitado como rei. Nesse mesmo momento, pelas escolhas do coração enganoso, daquele que não foi transformado pelo Espírito Santo, prega uma peça nele e dá uma rasteira nele. E aí começa a lamúria, começa a choradeira. Senhor, por que isso aconteceu comigo? Eu não mereci, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão boa, tão legal. Mas e as escolhas? E o que aconteceu? Mas Moisés, então não tem jeito. Estamos todo mundo perdido. Não, calma aí. Faz parte do script. A Bíblia diz assim, ó, filhinhos, não pequeis. Ponto. Ponto. É bom a gente pôr ponto. Aquela frase ali. Porém, se pecar, se você errar, poxa, pisei na bola. Não devia ter feito. Atitude errada, palavra errada, pensei errado, fiz errado. Nossa, o que eu vou fazer? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, lembra de uma coisa. Você tem um advogado por vós. Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Aquele que olhou para mim há milênios atrás, olhou e falou assim, ó, você quer provar que me ama? Faz o que eu faço. Faz o que eu falo para você fazer. Você quer provar que ama a mim? Você quer provar que você quer deixar a sua vida nas minhas mãos? Então você faz o que eu falo. Senhor, mas eu não consegui fazer. Tudo bem, eu te perdoo. Mas assim como eu falei para aquela meretriz que estava sendo apedrejada, vai e não peques mais. Vai e me dê ouvido. Eu nunca vou guiar você por um caminho torto. Eu nunca vou guiar você por um caminho errado. Eu nunca vou fazer você ser prejudicado. É a verdade. É a verdade. Isso não é invenção. Isso não é uma coisa do pensamento conjunto, como muitas coisas são. Isso é uma verdade.
A grama é que cor? Verde. É uma verdade. Então, Jesus te guia na verdade, te guia naquilo que é certo, naquilo que não é errado, naquilo que não é fora da palavra dele. Então, a partir daí, o meu coração deixa de ser um coração enganoso. E ele se torna um farol. Ele se torna luz. A luz para quê, Moisés? Para iluminar o meu caminho. Para iluminar os meus passos. Para quê, meu querido amigo Moisés? Para quê que eu tenho que iluminar os meus passos? Para que eu não tropece. Para que eu não erre. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Por que tem que ser lâmpada para os meus pés? Para mim saber onde eu estou pondo o meu pé. Para mim saber onde eu vou pôr o meu pé. Opa, aqui tem um buraco. Não, vou para cá. Eu não vou errar. Eu não vou cair. Eu não vou tomar uma rasteira ali na frente porque eu estou vendo. Eu estou enxergando. Mas por quê? Porque eu sou especial. Porque eu tenho 17 anos que eu faço a obra. Porque eu sou bonito. Não! Porque quando lá atrás, ou agora, ou amanhã, ou indiferente do tempo, Deus olhou para mim e falou assim, ó, para. Isso que você tem na sua cabeça tem que ser destruído. Tem que ser renovado. Paulo fala mais bonito. Paulo era um pouco mais culto, mais inteligente. Ele fala assim em Romanos. Renovai os vossos pensamentos. Renovai a vossa mente. Como você renova a sua mente? Por intermédio da palavra de Deus. Então você tira o que era ruim, põe o que era bom. Tira o que era ruim, põe o que é bom. Tira o que é ruim, põe o que é bom. Tira o que é ruim, põe o que é bom. Chega uma hora que não tem mais o que é ruim para tirar. E aí te sobra o quê? Essa é uma pergunta legal, né? Te sobra o quê? Depois disso, você caminhou, você está transformando sua mente, você está ali em um avanço muito bom. É quando você começa a correr e aquela primeira corrida é dura. A perna se anda até meio arrastando. Mas na segunda você já está bem. Na terceira você já está, tô campeão. Chega na quinta você fala, vou correr logo 10 minutos. Por quê? Porque todo começo é difícil. Tudo que você vai iniciar é difícil. Tudo que você vai começar a fazer é difícil. Mas quando você persiste, quando você recebe um conselho, recebe uma direção, você vai e aplica aquilo. Quando você olha para Deus e fala, Senhor, o Senhor me ajuda. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Eu ouvi esse conselho há tanto tempo atrás. Tanto tempo atrás. Mas tanto tempo atrás. E depois desse conselho nunca mais me faltou sabedoria. Mas por quê? Porque toda vez que me faltava, eu ajoelhava e falava, Senhor, aqui acabou. Aqui já era. Tem que ser o Senhor. Me ajuda. Me falta sabedoria. Não sei como resolver. Não sei como fazer. Pode estar passando várias coisas na sua cabeça. Não sei como ser um marido melhor. Não sei como ser uma mulher melhor. Não sei como ser um filho melhor. Não sei como ser um obreiro melhor. Não sei como ser um membro de igreja melhor. Não sei como conquistar aquela pessoa para o Senhor Jesus. Não sei como eu tenho que agir nessa determinada situação. Não sei como eu vou ter que agir nessa outra. Mas, ei, irmão, para. Você é obediente. Você tem o seu coração transformado. Olha para Deus e fala assim, Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual que é a direção que eu tenho que tomar? Qual que é a cidade que tem que ser aniquilada aqui dentro da minha cabeça? O que eu tenho que acabar, tirar da minha vida? O que eu tenho que mudar? Não quero que as minhas escolhas me tirem de perto do Senhor. Nunca. Não deixe a chama do Espírito Santo apagar dentro de você. Não deixe que a presença do Senhor falte na sua vida ao ponto de você se desesperar. É muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor você fazer o que tem que ser feito agora do que você ter que pagar um alto preço depois. É muito melhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos encerrar com a internet aqui. E depois nós vamos prosseguir a nossa oração. Não espere um momento certo. Não espere você sentir alguma coisa dentro do seu coração. Já sai orando, já sai rasgando o seu coração na presença de Deus.
Não espere o melhor momento, não espere você receber do céu uma autorização para você orar. Ore, busque, abra sua boca. O mundo precisa saber, Deus precisa ouvir a sua voz, Ele também escuta você em pensamento, mas nesse momento é para você orar com a sua boca, verbalizando aquilo que você quer, verbalizando aquilo que você precisa. Se existe alguma cidade que você tem que vencer, se existe algum problema que tem que ser destruído, é a hora de você colocar na presença de Deus. A palavra do Senhor foi pregada. Você tem as ferramentas que você precisa para ser vencedor. É só você usar. Senhor Deus, Pai eterno, Deus querido e Deus amado, estamos aqui, meu Senhor, na sua presença, Pai, para primeiro olhar para nós, meu Deus, e pedir que o Senhor olhe para nós. Olhe para os nossos corações, meu Deus. Olhe, Pai, esquadrinhe o nosso caminho, Pai, para que nós venhamos saber, meu Deus, aquilo que devemos tirar da nossa vida, o caminho que nós devemos refazer, o caminho que nós devemos voltar para ir para outro lugar. Senhor, mostre para nós, Pai. Eu peço isso ao Senhor, meu Deus, e se existe alguma coisa que me impede, Pai, de estar na Tua presença, se existe alguma coisa que me impede de estar, Pai, nos Seus caminhos, eu declaro para isso agora cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde em nome do Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa e a sua família. Que o Espírito Santo de Deus te guie em todo o caminho de toda a verdade, em nome de Jesus.